E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Enes e no vídeo de hoje eu estarei resolvendo com vocês este exercício que eu trouxe do livro Bill Johnston, Mecânica Vetorial para Engenheiros. Neste exercício a gente vai precisar encontrar as duas trações que estão sendo colocadas nos nossos barcos rebocadores. Esses barcos rebocadores estão sendo responsáveis por carregar esta barcaça. O exercício nos propõe para que pudéssemos achar essas duas trações que estão sendo responsáveis por fazer este carregamento, beleza? Também no item B, ele pede o valor de alfa, né, da angulação de alfa, para que a tração no cabo 2 seja mínima. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução, beleza? Vamos ler o enunciado junto do exercício para que a gente possa resolver. Uma barcaça puxada por dois rebocadores, esses dois rebocadores aqui, beleza? Se a resultante das forças exercidas pelos rebocadores é uma força de 22.250 newtons, ou seja, ao longo desse eixo aqui da barcaça, determine item A, a força de tração em cada cabo, sabendo que alfa é 45, né, triângulo aqui, o item A, e o item B, o valor de alfa para qual a tração no cabo 2 seja mínima. No item A é 45 graus, e a gente vai precisar encontrar essas duas trações aqui, ó. Tração 2, tração 1. No item B, qual é esse valor de alfa aqui para que a tração 2 seja mínima? Vamos resolver o nosso item A. O item A ele já nos deu a angulação, esse ângulo alfa é de 45 graus e também nos deu a resultante. Como que a gente vai encontrar essas duas trações? A gente pode encontrar essas duas trações pela soma de vetores, ou pela lei do paralelogramo ou pela lei do triângulo. Neste caso, é mais prático resolvermos pela lei do triângulo porque já temos a angulação e a força resultante. Como que a gente soma os vetores pela lei do triângulo? A gente pega a tração 1, une o outro vetor no final da ponta desse vetor, então aqui vai ser a tração 2, e já temos a resultante é do início do vetor até o final do outro vetor, né? Essa é a soma de vetores pela lei do triângulo, né? Aqui a tração 1, aqui a tração 2, aqui temos a resultante de 22.250 newtons, opa, 250 newtons. Aqui temos o ângulo da tração 1, né, 30 graus, e aqui o ângulo da tração 2, 45 graus. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, então 180 graus tem que ser igual a 30 graus mais 45 graus, mais o ângulo x, né, esse ângulo x que eu quero saber está entre esses dois vetores, beleza? Por que que eu quero encontrar esse ângulo? Porque sabendo esse ângulo, pela lei dos senos, eu consigo encontrar essas minhas trações, né? Porque eu vou ter um lado e mais de um ângulo. Pela lei dos senos eu consigo resolver facilmente. E se tivéssemos dois lados e apenas um ângulo, a gente usaria a lei dos cossenos. Então, o nosso ângulo x aqui, ao a gente realizar esses cálculos, né, fazer 180 menos 30 menos 45 graus, a gente vai encontrar um x de 105 graus. Esse é o ângulo entre esses dois vetores. Então, agora o nosso problema ficou desse jeito, né? Encontramos esse ângulo aqui, x, que é um ângulo de 105 graus. Então, agora, como a gente encontra essas trações? Pela lei dos senos. A lei dos senos me diz que T1 dividido pelo seno de 45 graus é igual a 22.250 dividido pelo seno do ângulo que ele está oposto, ou seja, esse seno de 105 graus, assim como a minha T2 dividido pelo seno de 30 graus. Essa é a proporção da lei dos senos, beleza? Então, assim a gente consegue encontrar T1 e T2. E ao realizar esses cálculos, a gente vai encontrar que T1 aproximadamente 16.200 newton e T2 11.500 newton. A gente encontrou esses valores para T1 e para T2. E agora para o item B, ele quer o valor de o ângulo alfa para que a tração no cabo 2 seja mínima. Qual é esse ângulo aqui? Então agora a gente vai resolver de outra forma. Para resolver o item B, agora a gente vai resolver por propriedades geométricas, né? Ele quer o valor do ângulo alfa para qual a tração no cabo 2 seja mínima. Então a gente vai desenhar aqui o paralelogramo formado por essas forças, beleza? Pessoal, então agora que temos o nosso paralelograma formado pela força de tração T1 e T2, a gente quer saber qual é esse ângulo alfa para que T2 tenha um valor mínimo de tração, beleza? Tem outras formas de você resolver este problema, mas eu vou resolver por geometria, porque eu acho que é muito mais bonito, mais elegante, beleza? Então, como que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente tem um exemplo clássico de distância entre ponto e reta. Qual é a menor distância possível entre um ponto e uma reta? É um segmento de reta perpendicular a essa reta. Vamos demonstrar o porquê disso. Aqui temos o nosso ponto O e aqui temos a reta, né, que simboliza a intensidade do nosso vetor T1, né? Qual é a menor distância possível entre o ponto O até esse vetor T1 aqui? Vai ser um segmento de reta perpendicular a T1, né? E esse segmento de reta aqui simboliza a intensidade do meu vetor T2, que é o que o exercício pede. Ele quer a menor intensidade possível. Só que para isso acontecer, esse ângulo gama aqui
precisa ser 90 graus. Porque se eu traçar qualquer segmento de reta, ou seja, que vai simbolizar a intensidade do meu vetor T2, vai me dar um segmento de reta muito maior, tendo uma angulação aqui maior que 90 graus, né? Alfa sendo maior que 90 graus, vai me dar um segmento de reta muito maior, né? Qualquer segmento de reta que eu traçar vai me dar uma angulação diferente de 90 graus e vai me dar um segmento de reta por consequência maior. Então é por isso que esse segmento de reta aqui precisa formar 90 graus com essa intensidade do vetor T1. E esse segmento de reta nada mais é do que a simbolização da intensidade do meu vetor, né? Se eu tenho um vetor de 100 newtons, um vetor qualquer, F1, 100 newtons, vamos supor que esteja proporcional, esteja em escala, ele vai ter intensidade. Se eu tiver um vetor, então, de 200 newtons, que eu vou chamar de F2, ou seja, essa seta do vetor que simboliza sua intensidade aumenta. Então, esse ângulo gama precisa ser 90 graus. Em sendo gama 90 graus, esse ângulo alfa aí só pode ser 60 graus. Então, nosso ângulo alfa é 60 graus, porque a soma dos ângulos internos desse triângulo precisa ser 180 graus. Então, 30 mais 90, eu vou ter 120. Para completar os 180, esse ângulo alfa aqui precisa ser obrigatoriamente 60 graus, beleza? E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste problema. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo qual exercício que vocês querem que eu esteja resolvendo aqui com vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!